Portanto, agora vamos dar início à primeira palestra do dia, o primeiro painel, onde a gente vai ver dados muito importantes referente à atividade imobiliária do Rio Grande do Sul. E para isso a gente convidou o Edivaldo Constantino, o Edivaldo que é PhD em Economia e membro do time de análises do DataZap. Edivaldo, bom dia, está comigo aí? Estou com você, bom dia. Edivaldo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, pela disponibilidade. A gente sabe como que a sua agenda é corrida, como que é difícil para você poder participar desse tempo, e você disponibilizar um pouquinho desse tempo para nós aqui, junto ao mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, é uma coisa que enche a gente de orgulho. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Antes da gente começar e entrar na sua apresentação, queria que você fizesse uma breve apresentação, uma breve introdução de quem que é o Edivaldo, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor. Boa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui no Congresso Imobiliário do Rio Grande do Sul, um evento promovido pelo portal VGV. E para falar um pouco sobre mim, te dar uma pequena introdução, né? Meu nome é Edivaldo Constantino, sou lá de Recife, Pernambuco, e atualmente eu trabalho na DataZap, tá? A DataZap, que é uma empresa lá do Grupo Zap. Tive uma formação aí total em economia, desde cursando graduação, mestrado lá na Federal de Pernambuco, e cheguei aqui em São Paulo há uns 5, 6 anos já, e cursei aqui na USP o doutorado que você mencionou. Muito bom. Edivaldo, me parece que o Boni está pedindo para você compartilhar a sua apresentação. Eu acho que... Vou compartilhar, vou começar. Ah, beleza. Precisa deixar aqui no jeito. Bom, pessoal, o Edivaldo ele vai trazer alguns dados que vão mesclar justamente a economia, todo esse cenário macroeconômico, economia local, perspectivas econômicas, junto com a atividade imobiliária do estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe hoje que o DataZap, o Grupo Zap, de uma forma geral, acaba detendo hoje o maior Big Data do mercado imobiliário brasileiro. A gente está falando de um volume gigantesco de pesquisas. O Edivaldo muito provavelmente vai dar esse norte para a gente. Mas são informações que são muito, muito, muito importantes. E como diz o ditado, quem tem informação tem o poder. Portanto, eu recomendo a todo mundo que está assistindo agora que anote, tome nota, tire print da tela, enfim, consiga registrar, absorver o máximo de informação possível, porque isso com certeza pode fazer a diferença para vocês no dia a dia. Edivaldo, está com a palavra, boa apresentação, e eu volto ao final aqui para poder falar com a turma. Tá ok, obrigado, Bruno. Mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos ao evento. Eu estava falando um pouco, inicialmente, lá da DataZap, né, que é o braço de inteligência imobiliária do Grupo Zap, e que lá, como bem mencionou o Bruno nesse início da apresentação, a gente tem como objetivo principal transformar dados em conhecimento, né? A nossa ideia é exatamente apoiar as decisões dos principais players no mercado imobiliário, através de solução baseada em dados, através de informação qualificada. E para fazer isso, nós usamos e exploramos a maior e mais rica base de dados do setor, que é exatamente os anúncios, né, as informações que tem lá nos nossos portais, seja no Zap, seja no Viva Real, o que nos garante aí a maior audiência do mercado. Além disso, nós também utilizamos bases de dados primárias, que são bases de dados, aquelas de Survey Research, e aqui a ideia é menos quantificar, menos obter número, e mais entender o que acontece com o mercado imobiliário, né, as dinâmicas desse mercado. Eu vou comentar um pouco sobre essas pesquisas ao longo da minha fala aqui. Além disso, lá na DataZap, a gente estabelece parcerias com outras instituições. Eu gostaria de ressaltar aqui uma das mais exitosas que a gente teve, que foi com a FIP, né? A gente construiu aí a duas mãos o mais consolidado índice de acompanhamento de preços de imóveis, que é o FIPZap. Então, o FIPZap, ele acompanha a evolução de preços de imóveis no Brasil e nas principais praças do país, seja no quesito residencial, seja no quesito comercial. E aí, para apoiar os nossos clientes, nós também utilizamos outras bases externas, consumimos bases públicas, como, por exemplo, do IBGE, do Banco Central, do Ministério do Trabalho, para a gente verificar mercado de trabalho, e de prefeituras, para a gente analisar características específicas de cada localidade. Do ponto de vista de soluções que a DataZap tem para oferecer aos nossos clientes, eu vou falar sobre todas, né, é um leque grande, eu vou destacar aqui a questão da precificação de imóveis, que funciona basicamente da seguinte forma: se você nos dá, né, o teu imóvel com tuas características
com a localização desse imóvel, nós conseguimos te retornar o valor desse imóvel, tudo isso obtido de forma automática, utilizando para isso Big Data e Machine Learning. Tá? Nós também realizamos estudos de mercado, análise macroeconômica, estudos de viabilidade econômico-financeira, análise de risco e retorno e, por fim, estudos especiais, que são aqueles estudos, análises personalizadas para cada tipo de cliente. Desde lá, o início da DataZap, 2014, 2015, né, o nosso leque, nosso pool de clientes tem crescido, né, e esses clientes, eles atuam desde o setor financeiro, passando por incorporadoras, indo para imobiliárias, inclusive outras instituições, como mencionei, por exemplo, a FIP, ou a própria B3, ou a Secov, em São Paulo. Enfim, a história da DataZap é uma história marcada por crescimento contínuo ao longo do tempo, e a gente espera que continue assim, né, por um bom tempo ainda. Pois bem, dada essa breve introdução, né, feita sobre mim e sobre a DataZap, eu pensei em a gente começar, né, em ter a nossa conversa aqui, baseada em 3 grandes grupos, 3 grandes blocos, tá? No primeiro, eu estou chamando de contexto, e a ideia desse contexto é colocar todo mundo na mesma página, no que diz respeito à Covid, no que diz respeito a efeitos da Covid sobre a economia e sobre o mercado imobiliário, que é o que nos interessa de fato aqui. O segundo bloco é sociodemografia, que eu vou concentrar aqui na análise de Porto Alegre, e por fim a gente vai discutir exaustivamente mercado imobiliário. A gente vai falar sobre oferta, sobre demanda, sobre preços, sobre mercado primário, inclusive, tá? Então, pois bem, no que diz respeito ao contexto, eu começo já falando sobre a Covid-19, e eu gostaria que vocês notassem o título do meu slide, né? Covid-19, visão geral. E a visão geral, porque é um sentimento nosso, do time DataZap, né, de que a Covid, esse tema, ele é bastante complexo, ele é bastante sensível, e que possivelmente a gente poderia aqui falar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, bem mais sobre isso. Edivaldo, tá? Oi. Desculpa te interromper um minutinho, mas o seu slide ele não está compartilhado aqui com a turma ainda. Perdão. Deixa eu botar aqui. Desculpem. Estão vendo agora? Agora foi. Pronto, beleza. Tá. Eu estava falando sobre a questão da Covid, né, e que é um sentimento nosso da DataZap, que esse é um tema complexo. Tá? Então, por isso que eu vou fazer aqui é simplesmente analisar ou tentar relacionar os principais tópicos referentes à Covid com o mercado imobiliário. E aí eu já começo falando o seguinte, olha, não existe ainda uma vacina, né, para o coronavírus, para essa doença. Não existe ainda, porque a gente tem observado ao longo do tempo, né, os avanços da medicina, os avanços da ciência em direção nesse sentido, tá? Diretamente vinculada com a Covid tem a questão de incertezas, né? Essas incertezas, você pode interpretá-las de diferentes formas, né? Você pode, e aqui eu vou falar 2 apenas, uma incerteza relacionada ao fato de que as pessoas têm receio de adquirir a doença, e o outro fato de que, muito possivelmente, elas também têm receio de transmitir essa doença para seus entes queridos, tá? E principalmente se eles estiverem no seu grupo de risco. Paralelamente à chegada da Covid no mundo e no Brasil, né, foram adotados protocolos de convivência. E esses são protocolos do tipo, o uso do álcool em gel, o uso de máscara, a questão da não aglomeração, inclusive de políticas do tipo de distanciamento e isolamento social, tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre esse tipo de política, mas aí eu vou só destacar que essas medidas possuem efeitos significativos, tá, sobre o comércio, sobre os locais de trabalho, sobre o uso do transporte público. Entretanto, mesmo nesse cenário, né, mesmo sobre esses efeitos dessas políticas, a gente não verificou que a economia parou totalmente, né? Óbvio que houve um break, né? Óbvio que houve um impacto forte no desempenho econômico, mas a gente viu que alguns setores continuaram a funcionar, tá? E isso se deve, em parte, ou em grande medida, ao avanço tecnológico. A tecnologia, tá? E aí a gente enxerga isso como? Enxerga, por exemplo, na comunicação à distância. Comunicação à distância, o que a gente faz aqui agora, por exemplo, esse congresso, né? As aulas, né? Nas universidades, aulas online. Você tem aí o avanço do e-commerce, do crescimento do comércio
online, que já vinha crescendo antes e agora deu uma acelerada. Tem também o trabalho remoto, tá? O tão famoso, tão debatido home office. Enfim, são todas medidas, circunstâncias que têm um potencial enorme para influenciar o comportamento das pessoas, para influenciar o comportamento do mercado consumidor dentro do setor imobiliário, tá? E aí emergem duas questões. Eu acho que são duas questões de reflexão que a gente tem que começar, ou tem que fazer, né? A primeira é, de que forma, né, essa mudança de comportamento das pessoas influencia o mercado imobiliário? Tá? Quais são os canais de transmissão que esses efeitos ocorrem? Eu vou discutir um pouco disso aqui. E a segunda pergunta, eu acho que a pergunta que vale R$1 milhão, se eu fosse classificar assim, é o seguinte: será que esses efeitos de mudança de comportamento no mercado imobiliário, será que esses efeitos, eles são temporários, eles são efêmeros, ou não? Será que esses efeitos, eles vão perdurar mesmo após a pandemia? Eu acho que essa segunda pergunta é bastante relevante para a gente traçar ou pensar em estratégias de negócio que a gente possa ter, tá? Pois bem, dito isso, essa introdução sobre o Covid, vou agora analisar, né, a relação disso com os principais agregados econômicos, tá? E eu começo falando primeiro de PIB. E aí eu chamo vocês para olharem esse gráfico aqui da esquerda, tá? Espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Nesse gráfico da esquerda aqui, eu tenho o comportamento do PIB ao longo do tempo, desde lá o início de 2020. Então, como é que eu leio? Tá? Eu leio da seguinte forma, olha, lá em 2 de janeiro de 2020, os analistas, né, econômicos, eles tinham a expectativa de que o PIB do Brasil este ano iria ter um desempenho ali próximo de 3%, vamos considerar uns 3% aqui. E esse desempenho, ele permanecia alto, tá? Permaneceria o mesmo, ou seja, o Brasil iria crescer, segundo os analistas esse ano, até a chegada da Covid em meados de março, né, meio de março ali, tá? Quando a OMS declara a pandemia. Nesse momento, as expectativas se revertem e, atualmente, ela atinge, né, está atingindo um patamar de menos 7% de performance do PIB brasileiro em 2020, tá? Se eu posso dar uma boa notícia aqui, um alento, né, eu não sei nem se eu posso chamar isso de alento aqui, é que essa performance brasileira não é uma exclusividade nossa, tá? Muito provavelmente outros países, inclusive europeus, e aí eu falo de Itália, Espanha, França, vão ter uma performance negativa tão quanto essa brasileira, tá? Se você olha aqui a expectativa do mercado para a inflação, o IPCA, e para a Selic, tá? A gente vê que elas vinham num certo nível de tendência, um comportamento antes da pandemia, e depois ela sofre, né? Ela tem esse movimento declinante aqui, refletindo exatamente, né, o baixo dinamismo da economia brasileira. Se a gente faz essa análise, né, juntando aí, fazendo um link com mercado de trabalho, duas conclusões emergem desse slide que eu vou jogar logo de cara. A primeira é, sim, a crise econômica influenciou o mercado de trabalho. Em segundo lugar, os dados sugerem que construção civil é um setor mais resiliente, tá? E aí, como é que a gente vai ver isso através de números? O que é que eu vou mostrar aqui para vocês? E aí, eu vou pedir para vocês olharem esse gráfico laranjinha aqui, que é o da esquerda, e o que é que tem de informação aqui? Tem o seguinte, eu mostro a evolução do saldo de emprego em 2020. Saldo de emprego lá do CAGED, Ministério do Trabalho, em que cada barrinha dessa daqui é a diferença entre número de contratados e número de demitidos, tá? Por mês em Porto Alegre. Isso já é em Porto Alegre, tá? Então, qual é a minha análise aqui? Qual é o nosso feeling, tá? É o seguinte, olha, lá no início do ano você tinha uma performance razoável do mercado de trabalho, porque em janeiro tinha uma certa queda, mas em fevereiro um crescimento, né, de contratação de trabalhadores, mas em março você já sente, né, a chegada da Covid, e tem um agravamento, né, uma acentuação, né, dessa queda de empregos formais em Porto Alegre em abril, algo que, bom para nós, se reverte um pouco em maio, tá? Se a gente pega esse mês de abril, que é o mês que, de fato, houve esse efeito mais agudo da crise econômica, e abre para o setor econômico, você tem esse gráfico daqui, tá? Cada barrinha dessa refere-se a um setor. E aí, qual é a mensagem? A mensagem é, crise econômica afeta principalmente setor de comércio e setor de serviço. O setor de construção, ele sim é afetado. Eu tenho 844 postos de trabalho a menos. Mas veja,
comparado aos demais, né, me parece que a proporção ou a perda de empregos foi bem menor vis-à-vis o comércio e os serviços, tá? Por fim, eu volto aqui a falar um pouco da Selic, algo que o presidente do Cresce anteriormente já havia falado, o doutor Naor Lagoas. Ele comentou um pouco sobre a Selic, e aí eu trago aqui no gráfico o comportamento dela ao longo do tempo, lá desde 2006. Percebam essa linha tracejada daqui, essa linha em verde-limão aqui, né? Ela mostra a tendência da Selic ao longo do tempo. O que é interessante perceber é que essa tendência tem um comportamento declinante, negativo, tá? Eventualmente, né, você tem aqui variações na taxa Selic, tá? Mas o fato é que ela atingiu seu menor nível histórico da série e com tendência de queda, tá? Com tendência de queda. O que isso tem a ver com o mercado imobiliário, Edivaldo? Eu falarei aí duas coisas, eu diria tudo e somente duas coisas relacionadas com o mercado imobiliário. A primeira é que quanto menor a taxa Selic, maior é o incentivo para a produção imobiliária, tá? E segunda, que quanto menor a taxa Selic, tá, o imóvel como um bem de investimento, como um ativo, ele ganha relevância, ele ganha importância. Isso porque, imagina, que eu tenho alguma certa quantia de dinheiro para investir e eu posso alocar esse recurso em algumas frentes. Eu posso colocar em ativos de renda fixa, né, que vai te dar um retorno seguro, porém baixo, tá, como a gente vê aqui. Eu posso colocar esse recurso em ativos de renda variável, tá? Que possivelmente eu vou ter um retorno maior, é verdade, porém são bastante voláteis, né? Basta a gente se lembrar do número de circuit breakers que o Brasil teve recentemente, tá? E aí, neste cenário e nesta perspectiva de juros baixos, tá? O imóvel surge como uma possibilidade real de investimento seguro, um porto seguro para você alocar os seus recursos. Tá? A redução da Selic, ela obviamente se reflete sobre a taxa de financiamento imobiliário, como a gente vê aqui, que ela vem em queda desde então, e isso é importante para o nosso setor, porque quanto menor a taxa de financiamento imobiliário, menor é o custo do crédito imobiliário, tá? E isso faz com que as pessoas tenham um incentivo maior em contratar novas unidades habitacionais, e aí, né, o ciclo, né, a roda da economia, né, continua a rodar e a girar neste setor. Isso é que é importante a gente ressaltar aqui. Uma outra coisa que os palestrantes iniciais já estavam, né, comentando, inclusive o doutor Naor também, diz respeito ao papel da Caixa, né, diz respeito ao papel do governo no que tange a relação dele com o setor imobiliário. Eu diria que nós fomos um dos únicos, ou um dos poucos setores que recebeu uma atenção do governo durante a pandemia. Eu poderia citar aí o setor da energia, o setor talvez da aviação, que recebeu uma atenção do governo, mas nós também recebemos, nós tivemos medidas da Caixa de 43 bi, medidas que prorrogaram o pagamento do financiamento imobiliário, que mostram, né, a importância do setor para a economia e o seu potencial e a sua capacidade de geração de emprego e manutenção de renda do país neste momento, tá? Pois bem, finalizando esse primeiro bloco, eu passo aqui para falar sobre a sociodemografia de Porto Alegre, e aí eu trago para vocês esses dois mapas, tá? Um mapa que mostra a renda média domiciliar de Porto Alegre e o outro que mostra a taxa de verticalização, tá? Como é que eu vou ler esses dois mapas? Da seguinte forma: quanto mais quente for a cor, ou seja, quanto mais vermelha for a cor, maior vai ser a renda de um lado, maior vai ser a taxa de verticalização do outro, tá? E a mensagem que tem que ficar clara aqui é o seguinte: existe ou pelo menos os dados visualmente, né, olhando aqui, sugerem que existe uma relação muito clara entre renda média domiciliar e taxa de verticalização. Regiões que têm alto nível de renda, tá? Eu destaco aqui as regiões, por exemplo, Três Figueiras, Bela Vista, são regiões altamente verticalizadas, tá? Se você olha aqui para outras nuances sociodemográficas de Porto Alegre, eu destaco que é a maior concentração urbana da região sul, tá? E a quinta mais populosa do Brasil, o que mostra a importância desta região e dessa cidade, né, desse eixo de aglomeração para a rede urbana brasileira. Destaco que com um PIB de 73 bi, aproximadamente, a capital gaúcha é o segundo maior PIB do sul do Brasil, fica atrás apenas do de Curitiba, tá?
E o setor de serviços, quando você olha a composição do PIB, é o que governa, tá? É o que governa, com 80% de participação. Eu trago aqui nesse quadro outras informações relevantes, tá? Trago, por exemplo, 78% possui imóvel próprio, eu tenho aí cerca de 603 mil domicílios, o que dá aproximadamente 2,5 pessoas por cada domicílio. Vou deixar a apresentação disponível para depois, para vocês consultarem essas demais informações, tá? Pois bem, vou agora para acho que um dos principais eixos, né, norteadores dessa minha apresentação, que é o mercado imobiliário. E aí, para tratar sobre esse tema, que nos diz bastante interesse aqui, eu vou utilizar a estratégia de dividir para conquistar, tá? Então, eu vou começar primeiro falando da oferta, depois eu vou para a demanda, preços, e por fim eu finalizo com alguma coisa sobre mercado imobiliário, ou mercado primário, perdão. Então, no que diz respeito à oferta, eu trago para vocês esses dois mapas aqui, e o que é que eu tenho? Eu tenho a oferta de apartamentos para venda em Porto Alegre, Cada pontinho desse, o que é cada pontinho desse, Edivaldo? Significa um anúncio, um imóvel, né, que nós temos lá nos nossos portais Zap e Viva Real, tá? Então, eu peguei lá os nossos anúncios e coloquei no mapa para a gente tentar ver aqui o seu comportamento espacial, tá? E dividir em período pré-Covid e pós-Covid. Pré-Covid se refere ao período janeiro e fevereiro deste ano, tá? Janeiro e fevereiro de 2020. E pós-Covid é abril, maio e junho, tá? Eu tirei março da análise, porque março foi o mês que houve a declaração de pandemia, então fica meio dúbio você saber se é mês de pré ou mês de pós. Então, eu preferi tirar da análise, tá? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a localização espacial dos imóveis, de apartamentos de venda, né? E o que eu tenho é que existe uma concentração deles aqui na parte mais histórica e na parte central da cidade, tá? O que eu vejo também é que, olha, eu não consigo enxergar uma mudança substantiva no que diz respeito à oferta de apartamento para venda, comparando pré com pós-Covid. Me parece que a disposição espacial, a distribuição espacial desses pontos é bastante similar. Se você faz uma quebra disso para o dormes, o que é que você tem? Um dorme, né? A primeira mensagem é que eu tenho menos ofertas de apartamento com dorme em Porto Alegre, tá? E eu tenho concentrações, tenho clusters, né? Aqui nessa área mais histórica e aqui nessa parte leste da cidade. Mas continua que não tem diferença de pré e pós-Covid. Tá? Quando eu olho para dois dormes, aí não. Aí a distribuição, o número de pontos, ele se espalha mais nas cidades. Eu tenho muito mais oferta de imóveis, né, com dois dormes na cidade, porém, mais uma vez, sem diferença pré e pós-Covid. Três dormes ou mais, né, 3 ou mais dormes, eu já tenho uma distribuição um pouco mais concentrada, né, na área de maior renda da cidade, inclusive, que a gente viu na parte da sociodemografia, porém, está sem mudanças pré e pós-Covid mais uma vez. A mensagem que fica do ponto de vista da oferta de mercado secundário, tá, é que não há muita mudança quando você compara pré e pós-Covid em Porto Alegre. Tá? Isso no que diz respeito à oferta. Porque quando a gente olha para o lado da demanda, aí a demanda fica um pouco mais interessante, eu tenho um pouco mais de nuance para contar aqui para vocês e para a gente discutir, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou usando, né, o seguinte raciocínio. Durante a pandemia, as pessoas, de alguma forma, mudaram a sua relação com o imóvel, tá? E o argumento para isso é que, com as medidas de isolamento, distanciamento social, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa do que fora, tá? E isso fez com que surgissem novas necessidades, né? Novas demandas, novos desejos. E aí, com o intuito de identificar e de analisar que desejos são esses, o time da TASAP vem realizando, desde o início da pandemia, uma série de pesquisas, e aí essa pesquisa é chamada de Os Impactos do Coronavírus no Mercado Imobiliário Brasileiro. Nós já estamos na terceira versão, na terceira onda, em que a gente pergunta ao mercado, né, aos players do mercado, seja consumidor, né, seja imobiliária, seja corretores, a gente pergunta a sua impressão sobre pandemia, tá? E aí eu trago aqui nesse slide um dos resultados interessantes que nós tivemos e que a gente perguntou para os consumidores,
tá? Para a nossa base de consumidores, a gente perguntou o seguinte para ele, olha, considerando os efeitos da pandemia do coronavírus na sua vida, qual é o nível de importância que cada item passou a ter para você no momento de adquirir um imóvel para morar, tá? 67% das pessoas, dos consumidores, responderam que imóvel com ambiente bem mais bem dividido, né, é um item muito importante. Veja que a cor está verdinha escura, né? Então, para 67% dos consumidores, imóvel bem dividido é um item muito importante. Isso possivelmente está relacionado, por exemplo, com o aumento do home office, né? Com o home office, você precisa, você necessita, né, de um espaço específico para você, por exemplo, assistir um congresso como esse, para você ter uma reunião com o seu chefe, para você conseguir desempenhar bem a sua performance no trabalho, tá? Então, talvez esse desejo, né, das pessoas esteja relacionados a isso, tá? Além disso, 65% das pessoas disseram que imóveis localizados em uma vizinhança com comércio e serviços é também um item muito importante. Ou seja, as pessoas também valorizam amenidades urbanas. As pessoas valorizam como proximidade a comércio, proximidade a serviços. Para 60%, né, dos nossos consumidores, imóvel com vista desimpedida ou imóvel com varanda são itens muito importantes. Muito importante. E aí, talvez, né, você está tanto tempo em isolamento social, né, que talvez você queira ver o verde, talvez você queira ver o movimento da rua, tá? Além disso, 51% declararam que imóvel maior é muito importante, e 50% imóvel com mais dormitórios é um item muito importante. Tá? E aí, mostrando o interesse das pessoas por mais espaço, tá? Mais área e mais dormes. Eu tenho aqui uma lista, a lista de desejos, ela continua, né? Eu não vou me ater a elas, eu vou deixar esse material disponível à minha apresentação, como eu falei anteriormente, e além disso, essa pesquisa também está totalmente disponível, né, para consulta neste site que eu também coloco à disposição de vocês aqui na apresentação, tá? Além disso, nós fizemos um exercício interessante, e aí já utilizando nossos dados, né, a gente não foi pergunta ao consumidor, foi utilizando nossos dados mesmo, lá do Zap e do Viva, a gente perguntou, a gente viu lá, né, na base de informações, e a gente se fez a seguinte pergunta: quem gera leads a partir de Porto Alegre, gera também para onde e para que tipo de imóvel? Ou seja, imagina que você está em Porto Alegre. Você, em Porto Alegre, gera lead para onde e para que imóvel você gera, tá? E a gente fez isso para janeiro e junho. Quando fez para janeiro, o que é que eu tenho? Eu tenho que, se você está em Porto Alegre, 81% dos leads, né, da demanda, ela vai para apartamento na própria capital. Enquanto que 18% vai para casas na própria capital, tá? Parte muito residual, né, vai para o interior. Quando você vê isso e compara isso com junho, o que é que você tem? Você tem que a proporção de leads gerados para casa em Porto Alegre, ela aumenta. Ela aumenta. Vai de 18,3 para 21,1. Isso mostra, né, o crescente interesse das pessoas por casas também em Porto Alegre. E aí, o que bate um pouco com aquela impressão que a gente teve anteriormente sobre o interesse do mercado consumidor por área, por exemplo, por área, tá? Entrando numa análise um pouco mais fina sobre o comportamento da demanda, o que eu trago para vocês aqui é o seguinte: nós pegamos os nossos leads, então a gente vai fazer uma análise de comportamento de leads, e aí eu quebrei essa análise por dois grandes grupos. Um primeiro que é venda, né, transação de venda, outro que é o de aluguel, e além disso eu quebrei por grupos, né, quebrei por área útil, quebrei por preço, enfim, tudo para a gente ter uma visão mais integrada sobre o comportamento da demanda. E aí eu vou comparar pré-Covid, que vão ser sempre essas colunas verde escura, tá? E o pós-Covid, que vai ser essa coluna verde-limão, tá? Quando eu olho, então, para a transação de venda e eu analiso a porcentagem de leads por área útil, o que eu tenho é que ocorre um aumento na demanda por apartamentos de até 100 metros quadrados no período pós-Covid. É bem sutil, mas ocorre esse aumento na demanda, tá? Por outro lado, quando eu olho para preço,
ocorre um aumento na demanda por apartamentos mais baratos, como a gente pode verificar aqui nessa primeira faixa de apartamentos de até 240 mil. O que eu consigo interpretar aqui é que, veja, eu tenho uma diferença entre o que as pessoas querem e o que elas podem pagar. A crise também afetou o bolso das pessoas, tá? Quando eu olho também para a transação de venda e olho para o número de dormitórios, eu vejo que aumentou a demanda por 2 dormes, tá? E quando eu olho para vagas, aumentou a demanda por imóveis que tenham uma vaga, tá? Isso para a transação de venda. Quando eu olho para aluguel, o cenário é bem similar. Quando eu vejo área útil, tá? Eu também tenho um aumento na demanda por apartamentos de até 100 metros quadrados, ou seja, as pessoas estão demandando apartamentos maiores, tá? Porém, quando eu verifico o preço, tá? Existe uma certa estabilidade na demanda, né? Eu não tenho uma variação clara comparando pré com pós-Covid, sempre o pré com pós-Covid, tá? Por fim, quando eu olho dormitórios, tá? Eu vejo que ocorre um aumento na demanda em imóveis de 2 e de 3 ou mais dormes, tá? E também para vagas ocorre um aumento na demanda por imóveis para aluguel com uma vaga, o comportamento bastante similar ao comportamento, a dinâmica, né, relativa à transação de vendas, tá? Para finalizar esse meu bloco de análise sobre a demanda, eu trago aqui, tá, mais um dos resultados que a gente obteve nas nossas pesquisas, tá? E esse é um resultado referente ao comportamento de busca das pessoas por imóvel, tá? O que é que eu tenho aqui? Nós perguntamos para as pessoas o seguinte: desde o início da pandemia do coronavírus, a sua busca por imóvel. Então, como é que está o seu comportamento por buscar imóvel? Aumentou, diminuiu, permaneceu igual? Como é que está a sua busca por imóvel? É isso que a gente quer sentir aqui. E aí, cada barrinha dessa, eu tenho 3 barras, estão vendo? Essa barrinha aqui, ela corresponde à primeira pesquisa que a gente fez. Então, teve a pandemia, logo que teve a pandemia, a gente fez a primeira pesquisa. Então, foi aquele efeito de choque, aquele efeito imediato da pandemia, que é esse cizinha mais claro. E essa, né, verde aqui corresponde à última pesquisa, a mais recente que fizemos. Então, dito isso, como é que eu leio nessa informação? Eu leio da seguinte forma: desde o início da pandemia no Brasil, a sua busca por imóvel, para 60% das pessoas lá no início da pandemia, diminuiu muito. Ou seja, no início da pandemia, o choque fez com que as pessoas retraíssem bastante o seu comportamento de busca por imóvel. A boa notícia é que esse número ele já caiu para menos da metade, né? 29% na última pesquisa que a gente fez, tá? Por outro lado, note que para 21% do público, a busca por imóveis aumentou. Veja que vem aumentando ao longo do tempo a proporção de pessoas que vem buscando imóvel. Se você somar aqui, né, 12 com 9, né, dá exatamente esse valor, 21%, mostrando que ocorre uma forte melhora na percepção dos consumidores em relação à busca. Quando eu tenho um choque da pandemia, né, as pessoas reagem em choque, né, elas ficam meio paralisadas. E aí param os seus movimentos. Uma vez que esse efeito é assimilado, né, você tem que elas passam a se adaptar a isso, e o que a gente verifica aqui é que esse comportamento de busca começa a se retomar no Brasil. Isso aqui é Brasil, então ele começa a se retomar no Brasil. Tá? O que é uma boa notícia para o setor, o que é uma boa notícia para o nosso setor, mostrando que esse efeito, né, essa retração da demanda, ela começa aos poucos, tá, a voltar ao seu patamar original. Bem, a gente discutiu oferta, discutiu demanda, agora a gente vai para preços, tá? Uma parte bem interessante, analisar preços. E aí eu vou usar 2 formas aqui, 2 abordagens para analisar preços. Eu vou analisar os preços de forma geral, e aí eu vou trazer uma análise do FIPZAP, tá? O índice que eu comentei lá no início da minha apresentação. E aí, para falar sobre o FIPZAP, eu trago aqui o Brasil, né? O comportamento do FIPZAP para o Brasil e para as praças de São Paulo e Rio, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando eu olho o comportamento do FIPZAP venda, e aí é acumulado, uma variação acumulada em 12 meses, tá? Eu tenho que, recentemente, inclusive, tá? Eu tenho uma certa estabilidade do índice de preços de venda, seja para o Brasil, seja para essas 2 praças, tá? Quando eu olho para aluguel, eu tenho alguma coisa mais volátil, né? Os preços do aluguel, ele deu
de certa forma, ele varia um pouco mais, eu tenho essa barriguinha aqui, né, que corresponde lá àquele período da crise do governo Dilma, mas, a partir de então, o preço médio de aluguel, ao longo do tempo, apresenta esse comportamento crescente, né, positivo, tá, seja para o Brasil, seja para São Paulo ou Rio. Entretanto, né, a pandemia, e esse gráfico vai até junho, tá, não parece ter afetado nem muito a venda, nem muito o aluguel. Apesar do aluguel, ele está com uma certa barriguinha para baixo em São Paulo. E em Porto Alegre, Divaldo, né? Você está em Porto Alegre. Porto Alegre, tá? O que acontece? O FIPZAP de aluguel, ele oscila bastante, né? Ele vem lá desde 2007, estava, inclusive, uma variação negativa, tá? E em 2019 ele teve uma forte aceleração, principalmente no segundo semestre de 2019, teve um forte crescimento, tá? Nos preços médios de aluguel de Porto Alegre, até atingir esse platô, né? Essa estabilidade, ele permanece até então. Já o FIPZAP de venda, tá? Você nota que ele oscila, tá? E ele oscila bastante em torno do zero. Então, me parece que ele está variando aqui em torno do zero, mesmo no período pós-pandemia. Mesmo no período pós-pandemia. O fato é que o comportamento do preço médio dos imóveis, ele varia a depender da praça que você está analisando, a depender das características locais, a depender da conjuntura. Ora, será que, por exemplo, a pandemia afetou a todas as RMs da mesma forma? Provavelmente não. Provavelmente não, tá? O que é importante destacar aqui é que o conhecimento local, tá? A análise específica do mercado é muito mais importante, talvez, do que esse comportamento médio que a gente está discutindo, então. Veja, o comportamento médio que o índice FIPZAP traz, ele é um comportamento, traz informação importante, interessante, você consegue comparar regiões, porém a gente sabe que o mercado imobiliário é complexo, né? Vale aquele mantra que nós repetimos sempre lá na DataZap. Mercado imobiliário é localização, localização e localização. Por isso que o conhecimento local, o conhecimento que vocês têm aí, né, específico da cidade, é fundamental, talvez, para interpretar, né, esses movimentos que a gente está falando aqui, ou que os dados refletem, tá? E buscando repercutir esse argumento que eu estou levantando aqui, eu realizei uma outra abordagem para tentar capturar essas nuances locais, tá? Eu trouxe uma abordagem mais geral, né, da cidade, que é o comportamento do FIPZAP, e vou trazer agora uma abordagem local também. E o que foi que eu fiz aqui? Eu apliquei aquele nosso ferramental de precificação de imóveis, tá? Que é o AVM, que é um modelo de valuation, um modelo que atribui valores para imóveis de forma automatizada. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as ofertas, né, todos os anúncios de imóveis de Porto Alegre em junho, tá? E estimei esse modelo. Estimei e calculei o preço de venda. Então, isso aqui é o preço de venda de imóveis em Porto Alegre em junho, tá? E isso, e como é que eu leio? Eu leio que quanto mais vermelho, quanto mais quente, maior é o preço. Quanto mais azul, menor é o preço. O que é que eu verifico? Eu tenho uma concentração de preços de imóveis elevados para a venda, tá? Nessa área daqui, central da cidade, na área de Três Figueiras, na área de Bela Vista, Moinhos de Ventos, e também nessa parte sul aqui da cidade, né? São duas concentrações, duas áreazinhas que eu tenho essa aglomeração, né, de pontos ou de imóveis com alto valor de venda. Quando eu olho para aluguel, o comportamento é muito similar. É muito similar, né? Nessa área central e também nessa área mais ao sul, tá? E vejam a enorme dispersão dos preços. Uma coisa é você analisar o preço médio, outra coisa é você analisar ponto a ponto. E aí, por isso que o conhecimento local que vocês têm é tão fundamental, é tão relevante, tá? Ora, eu de posse, né, do preço de aluguel e do preço de venda, eu posso construir o renta yield. O renta yield, que é uma medida, né, de rentabilidade do aluguel anualizada, tá? Anualizada, e aí eu posso construir essa medida e eu plotar no mapa. Quando eu ploto no mapa, eu já não tenho um padrão tão bonitinho assim, né? Eu já tenho pontos de alta rentabilidade do aluguel próximos de pontos de baixa rentabilidade do aluguel.
Isso reforça, mais uma vez, o meu discurso. Reforça que conhecimento local do corretor é fundamental para identificar pontos de elevado renta yield, pontos de elevada rentabilidade, porque mesmo em cenário de crise, essas oportunidades existem. Por isso, conhecimento, né, profissionalização, conhecimento de dados, né, é fundamental nesse processo, tá? Pois bem, e aqui eu já vou caminhando para o meu último bloco, né, de apresentação, de discussão com vocês, que é falar sobre mercado primário, tá? Sobre mercado primário. E para falar sobre o mercado primário de Porto Alegre, eu vou utilizar informações da G-Imóvel, tá? G-Imóvel é uma empresa que faz parte do grupo Zap, tá? E ela tem como função monitorar a maior parte desse mercado primário, né? Ela tem o objetivo dela é monitorar, é verificar a evolução da maior parte desse mercado primário. E aí eu trago para vocês o número de lançamentos e VGV, que é essa linha verde aqui, tá? Em Porto Alegre por ano. Por ano. O que vale eu falar aqui, um warning, né, bem gigante aqui, é que em 2020 não acabou. Nós estamos em 2020. Então, os dados de 2020, eles vão até junho. É de janeiro a junho de 2020. De tal forma que pode parecer injusto fazer uma comparação com os outros anos. Então, isso deve ficar na nossa mente. O que eu posso falar aqui, tá? O que eu posso especular. O que eu posso especular da seguinte forma. Veja só. Em 2020, foram lançados 1.174 unidades residenciais em Porto Alegre. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, se eu quiser repetir, no mínimo, a mesma performance de 2019, o meu segundo semestre tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Eu tenho que quase que duplicar, né, ou triplicar o número de imóveis lançados em Porto Alegre. Isso é o máximo que eu deixo para a gente dizer a partir dessa análise. Tá? Eu posso fazer também uma investigação relacionando, né, unidades lançadas e preço do metro quadrado. E aí, o que é que eu vou querer que vocês analisem aqui, nesse meio mundo de gráfico, né? Eu vou pedir que vocês olhem aqui 2020, tá? Comportamento do mercado primário em 2020, é aqui, nessa tabela, nessa coluna daqui. Quero que vocês percebam o seguinte, 44% das unidades lançadas, elas foram lançadas em unidades que têm preços de até 2.500 metros quadrados. Então, foram lançadas muitas unidades, tá? Em Porto Alegre, porém, muitas unidades, e a maioria das unidades que foram lançadas, possuem até 2.500 metros quadrados, tá? Possivelmente muito vinculada aí ao, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Quando você olha a evolução do preço de lançamento, você tem esse comportamento aqui, ele vem crescendo desde 2010, tá? Isso aqui é só preço de lançamento, tá, gente? 2015 teve uma quedazinha ali associada ao governo Dilma, vinha crescendo, tá? Teve uma leve queda em 2019 e em 20, até então, né, eu tenho uma queda de preço de lançamentos, e o que reflete, né, é o fato de que eu tenho muitos lançamentos ali naquela faixa de até 2.500 metros quadrados. O ano não acabou. Então, é possível que, se a gente fizesse uma outra apresentação dessa lá no fim do ano, ou no ano que vem, isso aqui, né, também variasse, também mudasse, a depender do desempenho deste mercado no segundo semestre. No segundo semestre, tá? A gente pode também fazer uma análise desses lançamentos, uma análise tipológica, tá? Veja que ocorreu um aumento de lançamentos com metragem média e pequena, tá? Veja que de imóveis de 40 a 55 metros quadrados, passou de 44% para 61% em 2020, tá? E ocorreu uma redução muito forte, né, de unidades maior que 90 metros quadrados, era 10% em 2019, não chega a 2% agora em 2020, tá? Há também um predomínio de lançamentos com unidades de 2 dormes, tá? 58% é 2 dormes. E, por fim, quando eu relaciono com vagas, há um predomínio de lançamentos de uma vaga e um crescimento recente de unidades sem vagas, o que reflete aí a questão de mudanças na legislação a qual a cidade de Porto Alegre sofreu recentemente, tá? Pois bem, dito isso, eu agradeço a presença de todos aqui, deixo aqui o e-mail, né, na verdade o link
né, para vocês consultarem informações sobre a DataZap, sobre o grupo Zap, onde vocês podem pegar todas as informações que a gente comentou aqui. Meu muito obrigado. Bruno, palavra com você. Edivaldo, muito obrigado pela apresentação. Acho que um mar de informação, como sempre. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe, eu gosto muito de ouvir, de ver as suas análises, de ver os dados que você tem para apresentar. Eu queria fazer alguns comentários aqui rapidinho, se você me permite. Queria que você avaliasse um pouquinho se essa percepção está correta ou não está correta. Bom, acho que a apresentação em si endossa muito do que foi falado no início do evento, né, que a pandemia ela trouxe algumas transformações, a grande parte delas de curto prazo, só que no médio prazo a gente vê que as coisas elas vão se acomodando um pouquinho e vão ficando um pouco mais estáveis. A gente percebe que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, realmente é um pontinho um pouco fora da curva quando a gente analisa Brasil, é um mercado forte, digamos assim, bem maduro, né? Ao contrário de outras regiões que acabam tendo uma oscilação um pouco maior, aqui a gente percebe um nível um pouquinho maior de estabilidade, o que denota aí um equilíbrio muito bom de oferta e demanda. E queria fazer um comentário. Quando você apresentou a AVM, né, que é a média de preços, de uma forma geral, praticadas aí na grande Porto Alegre, vamos dizer assim, e deu para ver que a gente tem uma concentração de preços mais altos em determinadas regiões. Você vê que é bem concentrado. Só que logo na tela seguinte, a gente viu que o rental yield, né, que é o percentual que você consegue auferir com uma locação ali, o retorno que você tem com uma locação, já deu para ver que ele é bem fragmentado. E mesmo naquelas áreas onde você tem um preço mais baixo, você pode ter um percentual de retorno com locação bem elevado. Isso, na minha visão, queria que você falasse se eu estou viajando ou se está correta, acaba representando uma boa oportunidade, talvez, para investidores, de comprarem imóveis que estão bem precificados e que têm uma capacidade de gerar um retorno acima da média de outras regiões. Está correta essa percepção? Tem oportunidade para investidor aí? A minha leitura, ela converge com a sua em gênero, número e grau, né? Estamos muito alinhados em relação a isso, eu concordo com você. A análise de renta yield, né, que ela mostra exatamente a rentabilidade do aluguel e do imóvel como bem de investimento, ela denota exatamente a capacidade, né, ou a atração, a possibilidade que o imóvel tem de atrair esses investidores. Essa enorme dispersão desse renta yield, ou seja, o fato de que é difícil você, de fato, dizer se aquele imóvel tem um elevado ou baixo renta yield, isso reflete que sim, tem uma possibilidade de investimento real aí, de oportunidade de relação de novos negócios, e mais que isso, reflete, na minha visão, a importância do conhecimento local. Revela a importância que os corretores têm, revela a importância do uso de dados. Então, eu não estou falando aqui mais de um corretor que vai simplesmente chegar e dizer, olha, esse imóvel, ele é bonito, e o sol bate nessa direção. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de um corretor profissional que fala para o investidor o seguinte, olha, aqui eu tenho um imóvel que vai te dar um nível de rentabilidade muito maior do que você pode obter, por exemplo, na aplicação dos seus recursos em renda fixa, por exemplo. Então, as melhores oportunidades de negócio que você pode ter na cidade estão espalhadas, né? O corretor e o profissional imobiliário deve, e principalmente nesse momento de total inovação tecnológica, né, deve se apropriar disso. Tá? E usar a seu favor, usar a tecnologia a seu favor. Tecnologia, você tem que juntar, aliar ao seu trabalho. E isso é totalmente factível, tá? Favorece a chegada de novos players no mercado. O investidor é um novo player no mercado brasileiro, principalmente no mercado residencial. Você já tinha isso muito no mercado comercial, né? Lajes, shoppings, mas no mercado residencial é algo novo. É algo novo. E eu estou mostrando aqui, olha, existe possibilidade de crescimento. Existe possibilidade de você explorar esse mercado. Por que não fazer? Tá? A pergunta é, vamos lá fazer e vamos aproveitar essas chances, essas oportunidades que o mercado está oferecendo. Bom, pessoal, então acho que indicativo é importante, né? O doutor Naô falou no início, são 31 mil corretores de imóveis entre PPF e PJ aí que representam o setor imobiliário, intermediação imobiliária no Sul. Eu acho que o Edivaldo falou uma frase que realmente é matadora. O papel do corretor agora é muito mais de levar para esses potenciais clientes o conhecimento local
e a certeza e a informação de fazer um bom negócio muito mais do que mostrar imóvel, dormitórios, enfim, características físicas. Pelo que a gente está vendo, e com todo esse cenário macroeconômico aí, realmente está favorável para investimentos, e o corretor que souber reunir todas essas informações que foram apresentadas agora, com mais as outras informações que a gente está vendo da economia, com certeza tem um grande potencial de negócio. Edivaldo, para fechar, sem querer te comprometer, a gente está tendo a reunião do Copom aí, e está para ser anunciado a nova taxa de juros, o que vai acontecer? Se vai ter uma queda, se vai permanecer estável, se vai subir? Você tem algum palpite para o que pode acontecer? Pelo que eu estou lendo, assim, é um feeling simplesmente baseado no que eu estou lendo. Eu imagino que vai ter uma nova pressão para baixa, tá? Mas eu acredito que já no nível que está, é baixa histórica, né? É o menor nível de toda a série histórica, como eu mostrei. Acredito que pode baixar um pouco ainda, tá? Tem espaço um pouco para baixar, mas, de qualquer forma, os níveis que já são suficientemente estimulantes para o nosso mercado. Tá? Vai estimular aí cada vez mais a contratação de novos financiamentos imobiliários, como bem colocou o Dr. Naor. A redução na parcela do financiamento cai bastante, né? Cai de R$ 2.500 para R$ 1.500, então é um estímulo muito forte para o nosso setor, a redução da taxa Selic. Eu tô com você, eu também tô apostando aí numa quedinha, vamos ver se realmente vai acontecer, o que não necessariamente é uma coisa muito positiva, né, que é um sinal de enfraquecimento da economia, mas vamos acompanhando todo esse movimento e sabendo lidar com ele. O mercado imobiliário se beneficia disso e a gente tem que saber aproveitar essas janelas de oportunidade. Edivaldo, muito obrigado pela apresentação brilhante e obrigado por ter autorizado também a gente a poder fazer a disponibilizar essa apresentação, que com certeza vai ajudar. Tem alguns comentários aqui, o pessoal falando, inclusive, está ajudando na captação de imóveis, está ajudando nesse diálogo com o potencial cliente investidor. Tudo isso aí vai favorecer o mercado gaúcho. Muito obrigado, Edivaldo. Bom dia. Tchau, tchau, gente.